Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para edificação do nosso coração, nossa alma. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja de todo mal. Vamos continuar aqui o estudo sobre a família de Jacó e as revelações bíblicas. Então, nós aqui nessa passagem aqui do capítulo 31 ao 32, tem muitas revelações da família, né, em relação à salvação, em relação ao futuro, aos nossos dias. Então, vamos ver o que é que Deus nos revela na família de Jacó. Do Jacó humano, mas do Jacó espiritual. Porque nós sabemos que o Jacó representa Jesus. Já temos estudado em outros estudos, né? Então, aqui em Gênesis 31, do 1 ao 2, nos diz assim. Vamos continuar. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes, como ontem e anteontem. Então viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. Então, aqui nos versos 1 e 2, Jacó começa a observar o seu sogro e também os seus cunhados, né? Ele vê que Jacó já não é mais o mesmo. Aquele sogro, né? Aquele tio, aquele pai das suas esposas, como era antes, né? Que Jacó trabalhava para ele, para comprar suas mulheres, para pagar o dote, né? E ele era muito feliz que estava ganhando muito dinheiro com o trabalho de Jacó, mas agora ele não estava muito feliz. Por quê? Porque Deus começou a passar os bens de Labão para as mãos de Jacó, porque Labão ele foi muito desonesto com Jacó. Que no versículo 3 nos diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então, os cunhados de Jacó e o pai das suas esposas já não estava querendo mais Jacó na terra deles. Então, eles estavam dizendo que Jacó estava roubando, né, as suas ovelhas, os seus bens. Mas, na verdade, Deus estava passando para Jacó aquilo que era dele por direito, porque Jacó já estava com muitos anos que trabalhava lá e não tinha nada seu. Então Deus é justo e Deus estava passando para as mãos de Jacó aquilo que era dele por direito. Aqui no versículo 3, Deus manda Jacó sair da terra de Labão, né? Da casa do pai das suas esposas, e ir para a terra de Isaque, para a terra de Abraão. Então chegou a hora de sair daí, não precisa mais ficar aí. Esta foi a ordem de Deus. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então a ordem de Deus foi: sai daí. Volta para a tua terra, volta para a terra do teu pai, volta para teu lugar. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhe: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem,
e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então Jacó reúne a sua família. Jacó reúne Lia e Raquel, afastado, né, da casa dele, da casa do sogro, em um lugar onde ficavam as ovelhas. E Jacó fala para suas esposas o que está acontecendo, né? Olha, o pai de vocês e os irmãos de vocês não estão mais se agradando de mim. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então, o meu Deus, o Deus de meu pai Isaac, o Deus do meu avô Abraão, ele está comigo, e ele me mandou, né? Que versículo 6, e vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então, Jacó aqui está conversando com as suas esposas, falando o que o pai delas fizeram para ele, Jacó, e como o pai delas não está mas como o pai delas não está mais gostando dele, né? Porque Deus estava fazendo justiça, né? Transferindo o que era de Labão, porque foi Deus quem deu tudo aquilo para Labão através do serviço de Jacó. Deus abençoou, mas Labão foi muito injusto e estava sendo injusto com Jacó, e Deus estava fazendo justiça, e Labão não estava gostando mais. Então Raquel e Lia, né, ouvindo isso, aqui no versículo 7 diz, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão os teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. Então foi Deus. Jacó está dizendo, foi Deus, foi o Deus do meu pai quem tirou o gado, tirou os bens do seu pai e transferiu para mim. Então Jacó conversou com as suas esposas. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, vou saltar bem aqui, para a gente acelerar, né? Então, Jacó conversa com as suas esposas, expõe o problema, não é, para elas, e elas reconhecem, né, que realmente o pai delas estava sendo desonesto. Então, Jacó, Lia e Raquel reconhecem, né, que Jacó tinha razão. Então, o Jacó humano, né, porque que nós temos que ver, tirar o espiritual de dentro ou de entre, né, a letra, a história que é narrada, porque a vida do Jacó terreno é a vida do Jacó espiritual. Então, a história do Jacó terreno é a história do Jacó espiritual. Nós sabemos que o Jacó espiritual é o próprio Senhor Jesus. Então, a história do Jacó terreno é a história do Jacó espiritual. Então, as esposas do Jacó terreno representam as esposas do Jacó espiritual. Então, a Lia e a Raquel representam a nação de Israel, representa os dois reinos de Israel, representa o povo de Deus, o povo de Jesus. Então, assim como o Jacó terreno, também é o Jacó espiritual. O Jacó espiritual, que é Jesus, veio a este mundo de trevas
e com muito trabalho, esforço, sangue e água, conseguiu tirar do diabo tudo aquilo que Adão havia entregue em suas mãos. Assim como o Jacó terreno, né, trabalhou muito para o seu sogro, para Labão, e ele enriqueceu muito, mas foi injusto com o Jacó, o seu genro, e roubou, não é, o direito de Jacó ter as coisas dele, ter o seu próprio, ter os seus próprios animais. Então, assim como foi o Jacó terreno, que ele saiu da casa do pai dele e foi para a casa do seu tio, que se tornou seu sogro. E lá ele trabalhou muito para comprar as suas duas esposas, para ter a sua família. Mas ele foi injustiçado e o Deus do Jacó terreno, que é o Pai eterno, tirou aquilo que pertencia a ele, que estava nas mãos do seu sogro. Assim foi Jesus. Jesus é o Jacó espiritual. Jesus veio lá do céu, da casa do seu pai, para esta terra, para trabalhar, para pagar pelas suas duas esposas, que são duas esposas de Jesus. É o reino de Israel e o reino de Judá. É a nação de Israel. Então, Jesus, ele veio do céu para dar a vida dele. Então, Jesus trabalhou muito. Como foi que Jesus trabalhou? Jesus andou durante 3 anos e meio, andando direto de rua em rua, trabalhando, andando nas praias, andando nas sinagogas, andando no templo, pregando direto a palavra do Pai Eterno, para poder ganhar pessoas para o Pai Eterno. Então foi assim que Jesus trabalhou arduamente. Jesus passava o dia todo trabalhando, pregando, ensinando, falando, dando conhecimento das coisas espirituais. Jesus estava 24 horas com os seus discípulos, treinando eles para que eles ficassem nessa terra, para levar essa mensagem para todo mundo. Esse foi um trabalho muito árduo que Jesus teve. Então ele derramou o seu suor, Jesus derramou o seu sangue, Jesus deu toda a sua vida. Jesus, ele morreu em uma cruz. O preço que ele pagou pelas suas duas esposas foi muito alto. Então, Jesus, ele pagou o preço exigido pelo Pai Eterno pelas suas duas esposas. Mas o pai deste mundo, o governante deste mundo, não queria entregar. Ele não quer entregar as duas esposas do Jacó espiritual, as duas esposas de Jesus. Ele não quer entregar a Lia e a Raquel, ou melhor, ele não quer entregar o Israel terreno, que ainda não se voltou para Jesus, mas que vai se voltar. E também não quer entregar o Israel espiritual. Ele está lutando para que as duas esposas do Jacó espiritual não sejam entregues para Jesus. Mas ele quer as duas esposas e quer os filhos de Jacó. Mas ele não quer o Jacó espiritual. Ele não quer Jesus. Ele quer eliminar desta terra a palavra de Jesus. Ele quer eliminar, que todos esqueçam Jesus, mas ele quer as duas esposas de Jesus. Ele quer a nação de Israel. Ele quer o Israel terreno, mas também o Israel espiritual. Ele quer que todos fiquem neste mundo. Mas o Jacó espiritual, que é Jesus, já pagou o preço, e essas duas esposas são dele. E o pai delas, que é o governante deste mundo, que era, não é? Quem dominava, que mandava, que elas pertenciam a ele, mas Jesus pagou por eles. Agora elas pertencem a Jesus.
o governante deste mundo, o Deus deste mundo, não tem mais direito nestas duas esposas do Jacó espiritual, como não tinha do Jacó terreno. Então, o Jacó espiritual, que é Jesus, veio a este mundo de trevas e com muito trabalho, esforço, sangue e água, conseguiu tirar do diabo tudo aquilo que Adão havia entregue em suas mãos. Jesus conseguiu tirar a humanidade que Deus mandou Adão, em Gênesis 1:28, dá para ele Deus, e ele não deu. Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado. Então Jesus veio para tirar esta humanidade das mãos do inimigo, do Deus deste mundo, não é? Então Deus mandou Adão e Eva gerarem esta humanidade espiritual para ele, mas Adão e Eva não geraram. Mas Jesus veio, pagou o preço por esta humanidade e comprou com a sua própria vida. Então Jesus tirou das mãos do diabo o poder sobre a criação de Deus e sobre a humanidade de Deus, que é a Israel de Deus, a Israel espiritual. Então nós temos duas Israel. Nós temos a Israel terrena, que ainda não se voltou para Jesus, que é o reino de Judá. E nós temos a Israel espiritual, que é a Israel que já se veio para Jesus, que já crê em Jesus, que é o reino de Israel, que é a casa de Israel, que é as 10 tribos de Israel, que são os samaritanos junto com os gentios. Estes já vieram, este é o Israel espiritual. Então, são as duas esposas do Jacó terreno e também do Jacó espiritual. Mas Satanás, ele acha que tem direito, tanto no Israel terreno como no Israel espiritual. Mas ele não tem direito, Jacó já pagou o preço. Então Jesus tirou das mãos do diabo o poder sobre a criação de Deus e sobre a humanidade de Deus, que é a Israel de Deus. Então Jesus veio, pagou o preço pela a humanidade que Deus queria que ele tivesse. Então Adão não deu esses filhos espirituais para Deus. Jesus veio com o seu próprio suor, com o seu próprio sangue, ele pagou por esta humanidade. Então todos aqueles que creem em Jesus têm essa oportunidade de serem salvos, né, de voltarem ao Pai eterno. E Satanás não tem mais poder sobre estas vidas. Então, em Gênesis 31:5, nos diz assim: e disse-lhes, vejo que o rosto de vosso Pai não é para comigo como ontem e anteontem. Porém, o Deus de meu Pai tem estado comigo. Então, Satanás, ele não quer Jesus neste mundo, mas ele quer a Israel terrena e a Israel espiritual. Mas Jesus já pagou o preço por tudo. E Jesus já pagou o preço também para obter os bens, né? Então, os bens que Jesus obteve deste mundo, que é o mundo, que é o governo do mundo, Jesus, ele pagou com o seu suor, com o seu sangue. Então, o governante deste mundo não tem mais poder nenhum sobre a criação de Deus, sobre as esposas de Jesus, sobre os filhos de Jacó, que são todos aqueles que já são salvos. Então, a família de Jacó, a família terrena do Jacó terreno, é a família do Jacó espiritual. Então representa, porque o Jacó terreno representa o Jacó espiritual. Então a família do Jacó terreno conta a história do Jacó espiritual. Então o pai de Lia e Raquel não estava mais se agradando de Jacó em suas terras.
Observe, o pai de Lia e Raquel não queria mais Jacó em sua terra, mas ele queria Lia e Raquel e os filhos de Jacó em suas terras. Então, Satanás, ele quer a toda a humanidade. Ele não quer perder nenhum ser humano. Mas só que o Jacó espiritual, que é Jesus, ele já pagou por todos aqueles que crêem verdadeiramente nele. Jesus derramou seu sangue na cruz para poder perdoar, salvar todos aqueles que querem. Então, Satanás também não quer o Jacó espiritual neste mundo, que ele governa. Então, Satanás não quer Jesus neste mundo governado por ele, Satanás. Ele quer somente a Israel terrena, que é a terra de Israel, os judeus, e também quer a Israel espiritual, que é a igreja. Ele quer todos os filhos de Jacó. Ele quer todos os bens de Jacó. Ele quer governar esse mundo. Mas ele não quer Jesus nesta terra. Ele quer eliminar o nome de Jesus. Mas Jesus já pagou o preço. E a Israel espiritual é dele. E a Israel terrena, que é Judá, vai se tornar espiritual. Então, mas Satanás quer as duas esposas, né? Aqui no versículo 5, Jacó disse para as suas esposas: o Deus do meu pai. Ele diz assim: porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então Deus é o Deus do pai de Jacó, quem está com ele. Então, quem é o pai de Jacó? Isaac. Então, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, estava com Jacó. Então, o Deus do Jacó espiritual é o Pai eterno. O Deus de Jesus, o Pai de Jesus, o Deus de Jesus, que é o mesmo Pai eterno, está com Jesus, o Jacó espiritual. Então, o Deus do Pai de Jacó falou para ele voltar para a casa do pai dele. Então, o Pai eterno falou com Jacó para voltar para a casa do pai dele, para a casa do pai dele, que é Isaac, para a terra de Isaac, de Abraão, de Jacó, né? Então, Jesus, o nosso Jacó espiritual, também está reunido com as suas duas esposas, o reino de Judá e o reino de Israel. Então, Jesus, ele está tanto com a Israel espiritual, que é a igreja, como ele está lá na Israel terrena, que é o reino, né? O Judá, que é a nação de Israel, que é a terra de Israel, que é aquele povo judeu que mora ali. Então, Jesus está com os dois. Jesus está nos avisando que o Pai eterno nos quer em sua terra, a Canaã, a nova Canaã, a nova terra. Então, Deus, ele está avisando para a igreja e para o reino de Judá, para a casa de Judá, que ele quer eles. Então, Deus, ele tem a maneira de falar com seu povo, né? De falar com seu povo, para seu povo se arrepender. Então, Deus quer as duas esposas de Jacó com ele. Mas nesta caminhada existe muitas lutas para o Jacó terreno e o Jacó espiritual alcançar a terra prometida. Então, Deus disse para Jacó: você saia da terra do seu sogro, essa terra de idolatria, essa terra de ímpios, esta terra de pessoas más, e você volte para a casa do seu pai. Então, a mesma coisa Deus está fazendo com o Jacó espiritual. Então, Deus quer que o Jacó espiritual, leve a sua esposa para a terra do pai dele, que é Deus, né? E Jesus está vindo pegar a sua igreja. Então, o Jacó terreno, né, conversa com suas esposas para voltarem para a terra do seu pai. Mas nesta volta, tinha muitas coisas para acontecer. Então, nesta caminhada de volta para
a terra do pai de Jacó, que é Isaac, ele teria que enfrentar muitas coisas, né, nesta caminhada. Então tinha que lutar muito, né, nesta terra. O Jacó espiritual como o Jacó terreno. Nesta caminhada para Canaã, prometida pelo Pai Eterno, para o Jacó terreno, mas também para o Jacó espiritual, existia na frente de Jacó e de suas duas esposas, o pai de Lia e de Raquel, querendo trazer de volta as duas esposas. Então, não é fácil para o Jacó levar as suas duas esposas sem haver uma luta. Então Jacó reuniu as suas duas esposas, elas concordaram em ir com ele e seus filhos e os seus bens. Então, nesta caminhada para a terra prometida, existe também o Egito. Então, Jacó reuniu a sua família e saiu nesta caminhada pela terra de Canaã, para a terra do seu pai. Mas para as duas esposas, os filhos de Jacó, os bens de Jacó, chegarem nesta terra, né, do pai de Jacó, a terra que Deus prometeu para eles, então os descendentes de Jacó precisavam enfrentar o Egito, precisavam enfrentar o deserto, né? Precisavam lutar para ter essa terra. Então, depois da intervenção de Deus, do pai de Jacó, e a libertação das duas esposas de Jacó, ou da nação de Israel, Jacó com as suas duas esposas e filhos precisam enfrentar o deserto. Então, primeiro a nação de Israel, que são as duas esposas de Jacó, do Jacó terreno e do Jacó espiritual, ficaram escravos no Egito durante 400 anos. Depois Deus enviou um libertador para tirar esta nação da escravidão do Egito e levou esta nação para o deserto. Lá eles ficaram mais 40 anos, aprendendo, se purificando, se limpando, se santificando para entrar na terra prometida, mas tinham que lutar para entrar nesta terra. Então, assim também é a Israel espiritual. Então, nós estamos aqui nesta terra e nós estamos nesta peregrinação neste mundo de trevas. Nós estamos nesta caminhada para a terra prometida, mas não é fácil. Aqui em João 8:33 nos diz assim, Jesus nos diz assim, João 8, 30. João 8:36. João 8:36 nos diz o seguinte, estou atrapalhado aqui. João 8:36 nos diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus, ele veio para dar esta libertação para a humanidade. Ele veio para libertar as suas esposas, ou a nação de Israel, da idolatria, do pecado, de tudo que é ruim. Então, Jesus veio libertar o seu povo da escravidão do Egito, dos ídolos do Egito, do pecado. Então, depois desta limpeza dos pecados que Deus deu ao povo no deserto, então o povo vai enfrentar, vai lutar para conseguir a terra prometida, porque não é fácil. Então Jesus, ele veio, morreu na cruz, deu o seu sangue, pagou o preço
mas nós precisamos andar nesta caminhada para alcançarmos a terra prometida, que é o céu. Aqui nós estamos nessa peregrinação, mas a terra prometida por Deus à sua igreja não é esta terra. Nós precisamos estar aqui nos purificando, nos santificando, fazendo a vontade do Pai, nos limpando da idolatria, do pecado. Nós não somos mais escravos do Egito, nós não somos mais escravos de Satanás, porque Jesus já nos libertou. E nós estamos passando por um processo de purificação, de santificação, de aperfeiçoamento, para podermos entrar na terra prometida, para podermos ir ao céu. Então, o Jacó espiritual já pagou o preço, e as suas duas esposas, a Israel terrena, que é o reino de Judá, e a Israel espiritual, que é o reino de Israel, a Samaria. Então, que a igreja, não é? Ela está passando por esse processo de santificação, porque em breve o Jacó espiritual vai nos levar para a terra prometida, que é o céu, não é? Então, mas a Israel terrena, que ainda não se tornou espiritual, porque ainda não quis Jesus, ela ainda vai ficar nessa terra. Então, as esposas e filhos do Jacó terreno não obedeceram ao Pai eterno e deixaram algumas nações entre si. Então, o Jacó terreno foi entrar na terra de Canaã, mas tinham que lutar, e Deus mandou destruir tudo, mandou tirar todas aquelas nações, todas aquelas pessoas, aqueles povos, mas a nação de Israel não obedeceu e ficaram algumas nações ali no meio do povo de Israel. Mas a nação espiritual, a Israel espiritual, não pode deixar nenhuma coisa ruim dentro de si. Porque nós estamos, a nação espiritual, do Jacó espiritual, não luta com nações terrenas. Ela luta consigo mesma, ela luta com o seu eu, com as suas vontades, ela luta com o próprio Satanás, ela luta com demônios. Para quê? Para não fazer a sua própria vontade. A Israel espiritual, ela luta para fazer a vontade do Pai eterno, ela vai eliminando os seus pecados, ela vai abandonando os seus pecados. Esta é a luta da Israel espiritual. Já Israel terreno, ela luta com as outras nações. Ela luta com as nações inimigas que estão ao seu redor, como nós estamos vendo hoje. Mas a Israel espiritual, que é a igreja, a Israel espiritual é a igreja. Então, a Israel espiritual, ela luta consigo mesmo, com o seu velho homem, com o seu eu, com a sua carne. Aqui em Gálatas, 5, de 19 em diante, a gente vê o inimigo, ou os inimigos, da Israel espiritual. Gálatas 5, do 19 ao 21, nos diz assim... 19 ao 21, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disserções, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, estas são as obras da carne. Estes são os inimigos que a Israel espiritual tem. Então, estes são os inimigos
que a Israel espiritual luta para vencer, para destruir, para derrotar. Não é uma nação terrena, não é uma nação humana, mas é o seu próprio eu, o seu pecado. Então a Israel espiritual luta contra o seu próprio eu, a sua própria vontade, os seus próprios desejos de fazer as coisas erradas, não é? E seu próprio pecado. Então a luta é contra a carne. Mas a Israel terrena, ela luta com outras nações, porque eles são terrenos, ainda não vieram para Jesus, ainda não vieram para o espiritual, que em Romanos 8, 5 a 8 nos diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a luta da Israel espiritual é contra o pecado. Então, você está nesta terra lutando contra o seu pecado. O seu inimigo são os demônios. Paulo fala aqui em Efésios, né? Em Efésios 6:12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, não é contra as outras nações. A nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra os poderes. A luta da Israel espiritual é contra o mundo espiritual do mal. Então a nossa luta é uma luta espiritual, não é uma luta terrena. A Israel terrena luta com os seres humanos terrenos, mas a Israel espiritual luta com os seres espirituais. E os seres espirituais são os demônios. Então esta luta que nós estamos tendo é para sermos purificados, para vencermos a nós mesmos, vencer o nosso eu, a nossa vontade. E vencendo a nós mesmos, também estamos vencendo o nosso inimigo. É o que diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, toda vez que a Israel espiritual, que é eu e você que já tem Jesus, estamos obedecendo a palavra de Deus, então nós estamos nos sujeitando a Deus, estamos sendo obedientes ao Pai Eterno, estamos vencendo o nosso eu, o nosso velho homem, logo estamos vencendo a Satanás. E assim nós estamos sendo purificados e santificados e preparados para irmos ao céu. Então devemos nos vestir da armadura de Deus. A Israel espiritual, ela se veste da armadura que Deus nos deu, né? Está lá em Efésios 6, do 10 ao 12, né? Para enfrentarmos o nosso inimigo, que é espiritual, devemos estar preparados, vestidos com a armadura de Deus. Mas a Israel terrena, que é o reino de Judá, eles se preparam com as armas humanas, que são tudo que nós estamos vendo. Porque eles querem aquela terra terrena, ela quer as terras nesse mundo, eles têm uma terra neste mundo. E eles lutam para esta terra continuarem sendo deles. Mas a Israel espiritual, que é a samaritana, que é a igreja, não tem terra neste mundo. A nossa terra é na eternidade, é no céu. E nós lutamos com as armas espirituais. E nós nos vestimos com a armadura de Deus, que é a palavra, que é a fé, que é a pregação do evangelho, conhecimento da palavra. E assim nós vamos nos vestindo e vamos vencendo os inimigos que são espirituais. Então estas armas tanto combate, né?
o seu velho homem, seu eu, e também o inimigo do Pai eterno, que é Satanás, logo o nosso inimigo também. O Jacó espiritual não recebeu terra neste mundo de matéria, neste mundo material. O Israel espiritual ainda está lutando para alcançar o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, que não é neste mundo de trevas, é no mundo espiritual, no mundo celestial, no céu. Então já a Israel terrena recebeu uma terra neste mundo. Esta Israel terrena luta agora para se manter nesta terra de trevas, mas chegará a hora em que esta Israel terrena também se tornará espiritual, porque vai receber o Jacó espiritual. Por enquanto eles ainda são do Jacó terreno, eles lutam pelas terras que o Jacó terreno recebeu. Eles ainda não entenderam que o Jacó terreno representa o Jacó espiritual, que é Jesus, que é o Messias verdadeiro. Mas eles querem essa terra, eles lutam por essa terra. Mas a Israel, terra espiritual, que é a Raquel, né? Que é a Lia que se tornou espiritual, ela veio para Jesus primeiro, que é o reino de Israel, que é a samaritana. Então ela já é espiritual e ela luta com as armas espiritual. Então nós precisamos entender isto. Jacó teve 2 esposas e uma representa a parte terrena, outra representa a parte espiritual. Uma representa a nação terrena, a outra representa a nação espiritual. Então, o Jacó representa o Jacó terreno, que pertence a essa terra, mas o outro representa o Jacó espiritual, que é do céu. Então, em Gênesis 31, do 14 ao 15, nos diz o seguinte. Gênesis 31, do 14 ao 15, nos diz assim: Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras ou estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Então aqui Lia e Raquel reconhecem, né, que o pai delas vendeu elas para o Jacó. Logo, o pai delas não tinha mais direito nenhum delas. Então, este mundo não tem mais direito nenhum com as esposas do Jacó espiritual. Porque o Jacó espiritual também já pagou o preço exigido pelas suas 2 esposas. E o pai delas, antes de serem vendidas para o Jacó, não tem mais direito nelas, porque já é do Jacó espiritual. Jesus já pagou o preço com a sua própria vida. Derramou todo o seu sangue, derramou toda a água do seu corpo, derramou todo o seu suor. Jesus pagou o preço exigido pelo Pai Eterno para ter essas 2 esposas. E o governante deste mundo não tem mais direito nessas esposas do Jacó. E elas dizem aqui, Raquel e Lia disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não tem mais. A Israel espiritual não tem herança neste mundo. Nossa herança é no céu. Nossa herança é espiritual. Nós nos tornamos espirituais. O Israel terreno ainda luta pelas coisas deste mundo, porque ainda não se tornou espiritual. Mas o Israel espiritual não tem nada mais neste mundo. Então, a esposa Lia, que se tornou primeiro
para Jesus, ela luta pelas coisas espirituais. Versículo 15: não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Então, este mundo, ele não quer nem a Israel espiritual, nem a Israel terrena, porque elas pertencem ao Jacó espiritual. Por isso, eles estão fazendo tudo para destruir, tirar deste mundo a esposa do Jacó espiritual. Porque Lia e Raquel juntas formam a nação de Israel. Formam o povo de Deus, todo o povo de Deus. O povo de Deus não é só uma parte das tribos de Israel, mas sim as 12 tribos juntas. E elas só estão juntas se estiverem completas. As 12 tribos. As 12 tribos é a Lia e a Raquel juntas. Por enquanto, só tem uma parte desta nação que está com Jesus, que são as 10 tribos de Israel, que é a Samaria, os samaritanos, né, e os gentios unidos aos samaritanos. Eles se voltaram para Deus, para Jesus, eles se tornaram igreja, eles se tornaram espiritual, mas o reino de Judá ainda não. Então, nós que já temos Jesus, já somos esta Israel espiritual, mas o reino de Judá ainda não. Então, quando a mulher se casa, ela sai da autoridade do seu pai e passa para ser governada pelo seu esposo, pelo seu marido. Então, ela passa a obedecer à autoridade do seu marido. Isso foi o que aconteceu quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, saímos do domínio deste mundo, saímos do domínio de Satanás, da nossa velha carne, do nosso velho eu, para ser governado por Jesus, pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa ainda não tem Jesus, ainda está no governo deste mundo, de Satanás, do pai desse mundo perdido. Mas quando a pessoa recebe Jesus, ele se torna um filho de Deus, se torna esposa de Jesus e recebe autoridade somente de Jesus. Quando uma pessoa crê e recebe Jesus como seu Salvador e Senhor e convida ele para morar em sua vida, esta pessoa saiu do poder e autoridade da sua carne, do seu eu, da sua velha natureza e do domínio do diabo, para ser dominada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Jesus. Então, o mundo e o diabo não têm mais poder sobre a sua vida, mas o diabo não se conforma e quer continuar mandando nas filhas que antes de serem compradas por Jacó eram dele e faziam a sua vontade. João 8:38. Mas agora que o Jacó espiritual comprou estas filhas, nos comprou deste mundo, né, nos tirou dessas trevas, do domínio do diabo, então quem manda em nossa vida é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Então, quando uma pessoa reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor e o convida para entrar em sua vida, esta pessoa precisa conhecer o seu esposo. E este conhecimento vai libertando esta pessoa dos seus pecados, do seu eu, do seu velho homem. João 8:32. Então, Lia e Raquel casaram com Jacó, mas é necessário que elas passem a conhecer este Jacó para poder obedecê-lo, né? Então, quanto mais você conhece alguém, mais você se torna íntimo. Quanto mais você se torna íntimo, mais você entende essa pessoa. E é assim que deve ser o nosso relacionamento com o nosso esposo Jacó, o Jacó espiritual, que é Jesus.
Então, para você ser totalmente liberto de todos os seus pecados, é necessário você conhecer o seu Jacó espiritual, o seu Jesus, o seu Messias, em profundidade. E você só conhecerá o Messias, o Jacó espiritual, Jesus Cristo, em profundidade, se você estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não só alguns textos da Bíblia, mas toda a Bíblia, para você entender melhor a palavra de Jesus. Então, Jesus quer se revelar a você, mas você não conhece a sua palavra. Você não estuda a sua Bíblia. Você não ora e nem jejua como você quer conhecer Jesus intimamente, como você quer conhecer o seu Jacó espiritualmente, intimamente. Aqui no versículo 15 de Gênesis 31, Lia e Raquel disseram uma coisa reveladora, né? O nosso Pai, ou melhor, o Deus deste mundo, a quem servíamos depois que nos casamos com Jacó, ele nos considera estrangeiras. Quer dizer, uma pessoa que já recebeu Jesus, ele deixa de pertencer a este mundo, de pertencer a Satanás, e se torna estrangeira, porque agora ele pertence a outro dono, ele pertence a Jesus, ele pertence ao Jacó espiritual, ele pertence a Deus, e o lar desta pessoa não é mais este mundo, e sim o céu. Então ele nos vendeu e gastou tudo o que era nosso. Então o diabo, ele quer a nossa herança, ele quer aquilo que é nosso, ele tomou tudo de Adão. Mas o Jacó espiritual deu a sua vida e reveio tudo, né? Ele comprou tudo de volta. Então, neste mundo de pecado, não temos mais nada, pois tudo que adquirimos no pecado tem que ficar neste mundo de trevas. Então, neste mundo, nós não temos nada. Nada temos neste mundo. Então, todo o nosso pecado tem que ficar, tem que sair da nossa vida, tem que sair do nosso corpo. Nós temos que confessar Jesus, para que Jesus nos perdoe e abandone esse pecado, né? A Israel espiritual não vai entrar na casa do Pai, na terra do Pai, do Jacó espiritual, com algum inimigo, com algum pecado. Nosso pecado é nosso inimigo, nós temos que deixá-lo neste mundo, nós temos que tirar isso da nossa vida. Jesus, precisamos confessar arrependidos a Jesus para que ele nos perdoe. Nós não vamos para o céu com pecados, nenhum inimigo, porque esse inimigo vai fazer mal. Então Deus mandou Jacó terreno quando entrasse na terra prometida para destruir todos os inimigos, para não fazerem mal ao Jacó espiritual. Mas os descendentes do Jacó terreno não obedeceram e ficaram muitas nações, e ainda hoje eles brigam com eles. Mas o Jacó espiritual, a esposa espiritual, a nação, a Israel espiritual, não pode ficar com nenhum inimigo dentro de si. Não pode entrar na terra do pai, do Jacó espiritual, com algum inimigo. O inimigo é o pecado. Então o pecado precisa ser abandonado. Então precisamos confessar o nosso pecado a Jesus, temos que abandonar. Então nós nascemos em uma nova família, em uma família espiritual. Nós nascemos da água e do Espírito de Deus. Não nascemos mais da carne e do sangue do homem. Não nascemos mais da semente do homem, mas da semente espiritual. João 1,13, não nascemos mais da carne e do sangue. João 3,6, nascemos de Jesus. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a Israel espiritual
é a Israel que já está sendo preparada para ir ao encontro do seu Jacó espiritual, porque ela já se tornou espiritual. E estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos, abandonando todo o nosso pecado, lutando com o nosso velho homem, com o nosso eu, com a nossa carne, abandonando, deixando todo o pecado, todas as coisas ruins, para podermos ir ao encontro do nosso Jacó espiritual, porque nós estamos esperando o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, que possamos entender que nós, a Igreja de Jesus, somos a Israel espiritual, a casa de Israel, que se tornou gentil e juntamente com os gentios voltaram para Jesus e já nos tornamos espiritual, e em breve Jesus vem buscar. Mas a Israel terrena, que é a Lia, né, que é o reino de Judá, ainda não se voltou para o seu Jacó espiritual. Ainda vive debaixo do Jacó humano, né, da carne e do sangue, anda lutando por essa terra e querendo morar nessa terra, querendo mandar nas outras nações, mas a Israel espiritual está esperando o seu Jacó espiritual para em breve irmos com ele. E Jesus está vindo, e que cada um de nós possamos abandonar o nosso pecado, lutar contra esses inimigos para entrarmos na Canaã celestial, sem nenhum inimigo para atrapalhar nossa vida, porque lá não vai entrar nenhuma pessoa que tenha algum pecado. Que o Senhor nos abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor. Então, mande essa live para outras pessoas, para que possam, né, também serem salvas, aqueles que ainda não conhecem Jesus, e os que já conhecem, que possam serem edificados, que possam entender a palavra de Jesus, que possamos crescer espiritualmente, nos preparar para a volta do nosso Senhor. Dê o seu bonzinho aí, compartilhe e comente, né? Vai lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal, Estudos com Maria Antônia. E vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos revela tudo, Senhor. As coisas que é narrada na área terrena, que entendemos, na área física, material, que entendemos como matéria, mas nela também tem o espiritual, que é o Deus Pai, que é o Deus Filho, Deus Espírito, mostrando o mundo espiritual para nós, que possamos ver o mundo espiritual na letra da escrita, nas histórias narradas, nas famílias, em tudo que o Senhor mostra para nós na Bíblia. Tem o espiritual por trás, que possamos ter esta revelação vinda do Senhor, que possamos crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, até a continuação destas revelações, que tem muitas coisas maravilhosas. Até terça.